Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então nós falamos que esse momento marcou a história do povo de Deus em uma conquista. E nós falamos sobre a conquista e sobre cada um de nós termos conquistas diferentes. E que essa conquista aqui representada por pisar a planta dos nossos pés, ela é muito mais real do que o que a gente acha que as palavras estão mortas em si mesmo, ou que elas são um pouco místicas, pisar a planta do pé e já vou conquistar. Aqui ele nos ensina princípios de batalha espiritual para que essa conquista acontecesse. E a gente viu que as nossas conquistas podem ser físicas, espirituais, familiares, direcionadas a algum momento e tempo na nossa vida. E eu falei semana passada sobre a Jericó de cada um ser na perspectiva do que ele está vivendo. Porque Jericó era a primeira cidade a ser alcançada, né? Era aquilo que Deus falou, olha, você vai começar por Jericó. E Jericó era o primeiro alvo a ser conquistado. E Jericó, a nossa Jericó, ela pode ser diferente, né? Em áreas diferentes para aquele momento. E então falei sobre a gente identificar essa Jericó, identificar essa área de conquista. E aí nós falamos sobre esses muros que às vezes nos impedem, porque as muralhas precisavam cair. Então, o que isso pode falar? O que essa figura de linguagem, que era sombra no Antigo Testamento, pode falar para mim e para você nesse momento? Então, essas muralhas, começaria por ali, para que eles já começassem se deparando com quem estava impedindo-os de entrar naquela terra. E a gente viu vários inimigos, né, ali, literais no texto. E eu dei um foco sobre esses muros de proteção emocional da nossa alma serem um grande empecilho para que a gente tome posse desse lugar de conquista. Às vezes nós temos uma área de um sentimento, né, uma área específica. Uns têm problema com ira, outros têm problema com orgulho, outros têm problema com vaidade, outros têm problema com pecados comportamentais, comportamentos viciosos. Então, nossas áreas são diferentes, mas em si, as muralhas que nos impedem de alcançar, de tomar posse, de pisar a terra, às vezes são as mesmas. E aí eu falei sobre a gente derrubar esses muros de proteção, derrubar essas muralhas em volta da nossa alma, para de fato entrar ali e nos apropriar. E aí eu concluí com o tijolo do medo, né? Falei sobre um tijolo, porque o medo de ver o que estava lá, o medo de se deparar de frente com os nossos inimigos, né? O medo de saber a realidade real mesmo daquilo que eu vivo, da circunstância que eu estou. Então muitos preferem se iludir por esse medo. Então nós entendemos Deus dizendo, Josué, ser forte e corajoso em vários sentidos. Não era só no sentido físico da guerra. Ser forte e corajoso para andar na palavra, para cumprir a palavra. E foi o que Deus falou para ele, ser forte e corajoso, anda na palavra. Né? Ser forte e corajoso para meditar nela de dia e de noite. Então, quando eu me aplico a isso, eu vou precisar ser corajoso para me deparar com a realidade que às vezes eu estou, seja emocional ou seja uma circunstância física. E hoje, então, eu quero falar de um outro tijolo que é muito importante, um outro alicerce, que às vezes está colocado. Como eu disse semana passada, essa parede vai se construindo com um cimento que vai edificando entre um tijolo e outro. E esse cimento às vezes é a nossa dor, a nossa desilusão, a nossa decepção, a amargura. Então, quando esses tijolos são assentados com o cimento da dor, eles colam e realmente às vezes formam em alguns de nós uma parede robusta, sólida, que nos impede mesmo de alcançar conquistas em algumas áreas. E hoje eu quero falar de um outro alicerce
que se faz como um muro de proteção, que é uma leitura errada da nossa alma, que é uma maneira distorcida e enganosa da nossa alma de se defender dos problemas, de se defender das situações não resolvidas. E esse tijolo que eu quero falar hoje é o amor à reputação. Quando nós amamos muito, demasiadamente, a reputação, mais do que o nosso desejo de nos alinhar com Deus, queridos, isso vai ser um problema na nossa vida. Então, esse é um tijolo que nós vamos precisar desconstruir daquela parede. Esse é um tijolo que, para realmente acessar o lado de lá e ver a realidade do que está, nós vamos ter que, em alguns momentos, deixar a nossa reputação, deixar Deus tocar na reputação. Alguns podem dizer assim, pastora, mas a reputação é algo bom que eu preciso zelar, afinal eu tenho que dar bom testemunho de Cristo, né? Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Da reputação por quem é coerente e busca ser aperfeiçoado em Cristo, ou ser semelhante em Cristo, é bom, é zeloso e é necessário. Agora, quando isso sai de um extremo e eu passo a amar a reputação, ainda mais do que o meu desejo de ser curado, isso aí já vem ser uma das raízes do orgulho. E o amor à reputação, ele me impede muito de ser curado. Eu vou te mostrar, e é disso que nós vamos conversar essa noite. O amor à reputação é um tijolo muito alicerçado nesse muro de proteção. O amor à reputação é algo assim, pensa num negócio grudado, né, daquele cimento forte, aquela massa forte que foi feita e fica ali um negócio solidificado. Por isso é só a palavra que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha. É só o fogo que derrete o gelo que pode vir no nosso coração. Por isso a chamada do Senhor aqui nas nossas vidas, desde o início do culto, para que a gente se lance, para que a gente vá, para que a gente decida. Porque essas estruturas de resistência, que logo no início do culto, o Senhor já direcionou para ir começando a ser quebrada, essas estruturas, queridos, são muito mais sutis, fortalecidas no nosso interior do que a gente pode pensar. É muito mais enganoso do que a gente pode pensar. Então, eu preciso entender isso. Uma vez que a alma engana e tenta proteger a pessoa dessa realidade que está atrás do muro, então nós vamos ter esse problema. Quando alguém valoriza mais a sua reputação do que essa conquista a ser realizada no reino de Deus, essa conquista dos valores, essa conquista do parecer com Jesus, quando a pessoa valoriza mais a sua reputação, então ele não vai conseguir entrar nesse lugar, né? Ele não vai conseguir avançar no seu processo se ele não destruir, se ele não entender e se ele não destruir essa falsa proteção. Às vezes nós alicerçamos esse amor à reputação pela excessiva preocupação com aquilo que os outros pensam, né? Uma excessiva preocupação com a opinião dos outros. A preocupação com a nossa reputação, ela tem um lugar que cumpre um benefício, mas ela tem uma limitação. Quando se passa disso, a nossa preocupação excessiva com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar, muitas vezes nos impede de alcançar a nossa cura, de alcançar o nosso território, já liberado por Deus nas regiões celestiais, já dado uma ordem de conquista, e a gente não consegue avançar, porque nós ficamos limitados. Então, a forte defesa da reputação constrói um sofisma. O que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, e isso se torna mais importante do que o meu objetivo de alcance. Então nós precisamos destruir isso. Nós precisamos amar mais o Senhor do que nós mesmos. Mais o Senhor do que nós mesmos. Olha, Senhor, eu reconheço, nessa área eu não tenho conseguido conquistar. Nessa área eu não tenho conseguido alinhar. Nessa área eu não tenho conseguido viver a promessa, o leite, o mel. Eu não tenho conseguido viver o texto escrito nessa área. Então eu preciso amar mais o Senhor e o desejo que Ele tem que eu me alinhe com a sua palavra do que a mim mesmo. Eu quero que você abra comigo o texto em João 3. Hoje nós vamos ler um pouquinho, uns textos um pouquinho longos, mas amém, se faz necessário. João 3, nós vamos ler de 1 a 10 a história de Nicodemos. E nós sabemos que esse homem,
ele tinha uma questão, né, que depois foi resolvida, e a gente vê isso claramente na Bíblia. Mas no começo, ele tinha um problema de amor à reputação, né? Ele tinha um amor à reputação em relação à posição dele, em relação àquilo que Jesus representava naquele tempo. Então eu quero ler com vocês essa história que você já conhece, em João 3, de 1 a 10, e diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Então o que a gente vê aqui nessa história? Esse homem era um príncipe dos judeus. E aqui era uma das questões da sua posição de príncipe dos judeus que o levavam a ir ter com Jesus à noite. Ou seja, ele tinha um amor à reputação e o que eles iam falar, o que eles iam pensar, como eles iam julgar. Queridos, esse amor à reputação se aplica em nós de maneira tão sutil que a gente nem pensa. Porque o pior orgulho, já dizem vários pregadores, homens e mulheres de Deus, é o orgulho do amor à sua santidade, ou do seu excesso de santificação. Então aqui ele era um príncipe dos judeus, e o judeu tinha, os fariseus, os homens entendidos da lei, tinha um desvio de pensar e de achar que eles eram santo. Então aqui ele tinha duas questões. Ele tinha uma posição social, ele tinha uma posição estabelecida por aquilo que ele carregava, né, a sua autoridade entre os fariseus. E ele tinha também uma reputação a tudo que ele sabia, o conhecimento que ele sabia. Em todos esses aspectos nós somos chamados a nos despir do amor à nossa reputação. Olha, queridos, às vezes nós vamos chegando num tempo que a gente pensa não poder mais ser construído, não precisar mais ser construído, porque a gente acha que já chegou em um lugar bom demais dentro da igreja. Nós achamos que já chegamos num lugar de conhecimento demais dentro da igreja. Mas deixa eu te dizer, o conhecimento, sem você praticar o conhecimento, ou sem você viver isso na realidade, não vai adiantar nada, só incha. Porque foi isso que Jesus falou com ele. Jesus falou assim: ó, não importa, não precisa você se alegrar com aquilo que eu estou te dizendo. É necessário sim nascer de novo. Ou seja, é necessário que aquilo que eu estou te falando seja praticado. Não importa você se alegrar daquilo que você está sendo anunciado. O que importa mais é que isso aconteça na sua vida. Mas ele, como príncipe dos judeus, ele ia ter com Jesus à noite, porque de noite ele podia ir disfarçado, de noite ele podia ir parcial, de noite ele não precisava dar explicações, porque na verdade ele queria fugir de algo que o responsabilizaria quando ele reconhecesse que Jesus era mestre diante das pessoas. Porque diante de Jesus ele reconhecia. Diante de Jesus ele dizia aqui, ó: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque esses sinais não acompanham aqueles que não vêm de Deus. Diante de Jesus ele reconhecia.
Agora, qual que é a nossa questão? Muitas vezes nós reconhecemos que o Senhor é mestre, nós reconhecemos que Jesus é rei, que Ele é aquele que opera milagres, mas na hora da nossa cura, nós queremos ter com Ele parcialmente, entregar áreas que a gente quer, entregar momentos só que a gente quer. Na verdade, a gente fica se protegendo com esses muros, porque a gente não quer enfrentar aquela realidade que está do lado de lá. E aí, Nicodemos, Jesus investiu, claro. Pastor, Jesus deixou de discipular Nicodemos porque Nicodemos só aceitava se fosse à noite? Não. Jesus com amor o discipulou, sabendo o quê? Que ele ia sair daquele estágio e ia chegar em outro. Qual era o alvo de Jesus? Eu vou investir, porque tem um dia que não vai ser só mais à noite. Tem um dia que Ele vai me amar durante o dia. Tem um dia que não vai ser só aqui dentro do culto. Tem um dia que você vai me amar lá no seu trabalho. Tem um dia que você vai levantar a bandeira de um nascido de novo lá onde você está. Porque às vezes nós não conquistamos aqueles territórios onde Deus nos colocou, porque lá a gente é um pouco 007. A gente é um pouco mais ou menos crente. E aí assunto que dá polêmica, assunto que vai me deixar mal com alguém, assunto que requer responsabilidade. Não presunçosa, não arrogante, mas responsabilidade do testemunho, porque essa é a mais difícil. A santificação que se expressa pelo testemunho, essa é a mais difícil. Aí eu falo, não, só à noite. Às vezes Deus vai procurar uma maneira, por meio do Espírito Santo, de quebrar o nosso amor à reputação, quando nós andamos nos escondendo dele, quando nós nos damos parcialmente nele. Como que terminou a história desse mestre de Israel? Nesse texto, no versículo 10, Jesus confronta ele e fala assim: tu és mestre e não sabe essa lição básica. Ai, querido, deixa eu te dizer, como que Jesus nos confronta hoje? Como aqueles que nos declaramos nascidos de novo, nos declaramos crentes, e nas lições básicas que nós precisamos demonstrar a cura, que nós precisamos demonstrar pessoas que realmente crê nessa palavra, Às vezes Jesus fala isso para a gente, mas nós somos tão entendidos, sabemos tanto em conhecimento, mas que resposta nós estamos dando? Mas nós não conhecemos isso. Esse aqui foi o confronto de todo o conhecimento que Nicodemos tinha. Jesus falou: você é mestre, e sendo mestre você não sabe essa lição básica. Por quê? Porque ele conhecia muito no físico, mas não tinha o discernimento nas coisas espirituais. Porque ele desenvolveu muito aquilo que era ligado aos homens, ligado às pessoas, mas aquilo que o ligava a Deus, ele até naquele momento não tinha desenvolvido. E às vezes nós, dentro da igreja, que declaramos nascidos de novo, nos pegamos nas mesmas dificuldades, sem um conhecimento palpável da realidade espiritual, porque para isso precisa sim ser forte e corajoso e descer, e com muitas questões que envolvem o conhecimento humano, por causa de pessoas. Eu vejo essa questão muito em quem estuda. Tem pessoas que se aplicam para estudar um conteúdo teológico só para dar resposta para alguém. Eu vejo às vezes nas próprias redes sociais como o povo gasta tempo com uma discussão, e para dar aquelas respostas, sinceramente, ele deve ter sentado lá e elaborado bem, porque são umas respostas, parece que a pessoa estudou para questionar, para debater ou para responder. E aí a gente vê o amor à reputação, o amor à briga, aquilo que é humano, aquilo que é prestação de conta para os outros. E isso não tem problema se fosse num equilíbrio diante daquilo que eu presto conta para Deus. Isso não tem problema se fosse dentro de um equilíbrio só de transferir aquilo que Jesus fez em mim por meio do amor. Agora, quando pega nesse outro lado do amor à reputação, me impedindo de ser tratado por Deus, queridos, aí o meu processo retarda. Aí eu começo a andar em voltas no deserto. Aí aquilo que era para o Senhor trabalhar em 1 ano, gasta 5, demora 5. Aí para piorar, como que a gente faz? Porque crente é bom para isso. Espiritualiza o erro. Ou espiritualiza a falta de resposta que dá a Deus. Como, pastora, que a gente espiritualiza? A gente fala assim: Deus tem o tempo para todas as coisas. Quando a gente não sabe o que fazer, você já viu? Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Quando a gente está encurralado e não tem resposta, aí a gente fala: Deus sabe de tudo. Sabe mesmo. E aí? Deus tem um tempo para tudo, e às vezes eu não quero reconhecer que eu estou andando no deserto. Queridos, eu aprendi uma vez com um pastor que sai mais fácil arrumar.
que sai mais barato, né? Ele me ensinava isso constantemente: pastora, sai mais fácil arrumar, se joga logo, sabe? Fala, eu estou aqui, mão para cima, mão para trás, se entrega na presença do Espírito, e sai mais fácil do que a gente ficar lutando contra isso, que vão se tornar barreiras edificadas, porque a gente não quer entrar naquele lado de lá. Do que adianta tanto amor e apego ao que pensamos ser, mas não ter experimentado a profundidade de Deus? Pensar ser, né? Tem gente que tem um orgulho, um amor, há 20 anos da minha carteirinha de igreja. Graças a Deus que aqui na Atos nem tem a tal da carteirinha de membro, porque eu já tive em igrejas que tinha carteirinha de membro. E os membros de 20, 30 anos, quer dizer, os fundadores, então, era um apego àquilo. E eu não estou desrespeitando o tempo de pessoas experimentadas em Deus, porque isso é glorioso, e são eles que nos lançam base, lançam fundamentos para a próxima geração. Só que eu vou te dizer, você se apegar a isso, sem viver profundo, água profunda com Deus, não resolve de nada, você quer saber? Você se apegar a quem você é. Aqui, antes dele entrar no alinhamento de Deus, ele dizia, é um mestre, né? É um príncipe dos judeus. Deixa eu te dizer, isso aí, quando está te resistindo, quando se torna uma área de resistência, quando se torna um muro solidificado, não serve para nada. Joga tudo no lixo, que não serve para nada. Se a gente pegar toda uma bagagem que é humana, e isso trazer para dentro de nós, para exaltar, para fazer a gente amar aquilo que a gente pensa que é, mas deixar de ser tratado, curado e edificado, construído por Deus, não vai servir de nada. Ele sabia e reconhecia que Jesus era mestre, mas ele não se deixava expor, por isso que ele vinha só de noite. Então ele estava numa fase onde ele reconhecia Jesus, mas assim também não me exponho. Eu reconheço, eu sei que ele vem de Deus, porque os sinais só acompanham os que vêm de Deus. Esses sinais ele não podia fazer se não fosse de Deus, mas espera aí, eu vou de noite. Ele não se expunha. Ouvimos muito aqui nessa conferência da família, uma palavra do apóstolo Juscelio que marcou a nossa igreja. E se nós, como igreja local, usarmos de inteligência e de gratidão com o que Deus começou fazendo esse ano nas nossas vidas, nós vamos romper até o final do ano nos lugares que Deus tem, na medida que Ele tem para esse ano. Porque a medida para esse ano não é o tudo, mas é a medida para 2019. Existe algo já liberado para 2019. Eu tenho dito para o Senhor, eu quero viver, Senhor. E nós ouvimos muito aqui, se exponha. O apóstolo dizia, se expõe à chuva. Se expõe, simplesmente se expõe. Nicodemos, nesse momento, não queria se expor, por isso que ele ia de noite. Essa aqui é uma dificuldade que a gente tem por causa do amor à reputação, de se expor diante do Senhor. Eu não estou nem dizendo diante de pessoas, nem vou pregar sobre confessar vossas culpas uns aos outros. Deixa isso para lá. Nem vamos entrar nisso. Vai ficar mais fácil para você. Mas eu estou falando de se expor mesmo ao Senhor. De se expor para ver a realidade do que o Senhor pensa acerca da sua área de conquista. De ser forte e corajoso para dizer, Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Qual é o passo que eu dou em relação a isso? E aquelas perguntas que a gente não quer ouvir as respostas e a gente espiritualiza. Deus sabe de tudo, Deus tem um tempo para todas as coisas, Deus está no controle de tudo. Realmente tudo isso são verdades, mas quando tem uma motivação errada, elas vão espiritualizar uma ferida, elas vão espiritualizar um problema, elas vão espiritualizar algo que nossa alma está resistindo. Aquele que ama a sua reputação mais do que sua cura, não se expõe à chuva de Deus que molha a terra do coração. Aquele que ama a sua reputação mais do que a cura, não se expõe à chuva de Deus que molha a terra do coração. Eu vou dizer de novo. Aquele que ama a sua reputação mais do que a cura, não se expõe à chuva de Deus que molha a terra do coração. Nicodemos aceitou o discipulado de Jesus. A gente vai ver daí lá no capítulo 7. Eu não vou ler tudo, mas no contexto do 43 ao 53, quem gosta de conferir, está no capítulo 7, 43 a 53. Dentro desse contexto,
a gente vai ver Nicodemos se apresentando. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes, trouxeram os fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxeram? E responderam os servidores: nós nunca vimos homem que falou assim. Nunca vimos homem que falou coisa como este homem. E responderam, pois, os fariseus: também vós foste enganado? Ou seja, os fariseus falaram: vocês também estão nesse grupinho? Vocês também estão nesses que vão crer aí nas palavras desse enganador? Aí veio uma resposta: creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? E aí eles falavam assim: a multidão que não conhece a lei é maldita. O povo que não conhece a lei é maldita. Mas aí a Bíblia diz assim: Nicodemos, que era um deles, aquele que de noite fora ter com Jesus, ele deu uma resposta diante de todos aqueles grandes homens que estavam ali. Ele deu uma resposta: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Quando ele entrou nessa defesa de Jesus diante dos fariseus, quando ele olhou para a hipocrisia dos fariseus e ele teve coragem de dizer: olha aqui, como é que vocês vão fazer? Vocês estão indo contra a nossa própria lei porque vocês nem conhecem ele. Naquele dia ele estava do jeito dele declarando que ele reconhecia Jesus como Messias. Da maneira dele, aquele dia ele estava dando testemunho. Lá no começo ele começou indo só à noite, mas o discipulado de Jesus funcionou ao ponto de nesse momento aqui ele conseguiu se expor. Sempre Deus vai trabalhar conosco até o momento que a gente consiga se expor à chuva. Ele não desiste de nós. Agora deixa eu te dizer, quanto mais você resiste e esses muros de proteção se firmam na sua alma, ao redor da sua alma, resistindo o Senhor de entrar, quanto mais retardado fica o processo. Mais demorado fica o processo. E quem que perde? Nós, porque deixamos de conquistar aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Eu quero entrar em outra história da Bíblia, que é tremenda para desconstruir muros de proteção em relação ao amor à reputação. Lá tinha uma mulher que andava atrás de Jesus e do outro lado da parede dela tinha uma família desestruturada por causa de uma filha terrivelmente endemoniada. Uma área de conquista específica, ela precisava de um milagre na vida da filha dela. Problema, sintoma espiritual. A menina era endemoniada, a Bíblia é muito clara em dizer isso. Tinha um problema de ataques que a gente não sabe ao certo como manifestavam, mas eram espirituais. E essa mulher precisava de um milagre. Queridos, quantos de nós estamos assim? Porque às vezes o que está atrás do nosso muro não é um filho com problema espiritual, mas às vezes é algo na nossa vida que nós nunca deixamos ser tratados. O que está do lado do muro é uma área específica de conquista que faz tempo que Deus já liberou nas regiões celestiais. Entre, toma posse, pisa a planta dos teus pés. Mas às vezes nós não desconstruímos essas barreiras, essas muralhas. E eu quero agora que você abra comigo em Mateus 15. Nós vamos reler a história dessa mulher. Mateus 15. Eu vou ler do 21 ao 28. Mateus 15, 21. Amém? Ali um desafio que nos ensina a vencer nessa área. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé.
Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Diz comigo, desde aquela hora, sua filha ficou sã. Deus tinha um processo para ela. Deus estava rompendo algumas coisas no interior dela, como essas muralhas que a gente quis demonstrar pelos tijolos. E o processo dela foi diferente. A manifestação do milagre dela pediu respostas diferentes do que a cura do cego, por exemplo. Do que o endemoniado de Gadara, por exemplo. Porque Deus usa recursos e situações e aplicações diferentes para cada um de nós, para cada tempo distinto na nossa história. Então essa mulher diz assim que um texto em Marcos capítulo 7 que se refere ao mesmo assunto, não precisa abrir, mas no texto de Marcos nos dá uma informação que Mateus não dá. No texto de Marcos diz que ela era grega, cirofenícia. Então quando a gente olha para a cultura da Grécia, era muito fácil identificar a formação da construção interior dessa mulher, porque a Grécia carregava um amor, a sua reputação, que era uma manifestação do orgulho, por conta da cultura, por conta do conhecimento. Eles tanto tinham conhecimento nas artes, no conhecimento da ciência, quanto eles tinham na mitologia. Eles foram assim, referência nos dois assuntos. Mas se tornou um povo muito cheio de sofismas, armados, cheio de contextos bem firmados, com seus pensamentos, com as suas filosofias. E Jesus ia tratar isso aqui nessa mulher, o que ele não tratou em outras maneiras. Mas ela tinha uma área de conquista. Mas ela tinha um tijolo do amor à reputação numa parede da alma dela. E eu quero caminhar com vocês em como Jesus foi tratar isso com ela. Porque se eu olho para a forma com que Jesus foi tratar, eu percebo que para destruir essa barreira do amor da reputação, tem um foco. Porque ele não operou isso em outras situações. E ele deixou a maneira que ele fez em várias situações para me ensinar e para ensinar você. É por isso que ele deixou histórias diferentes, de milagres de maneira diferente, de cura, de libertação diferentes, para nos construir, para nos mostrar. Mas essa mulher, ela tinha uma barreira, veja bem. Lá vinha ela gritando, a Bíblia diz. Eu fico pensando na cena, né? Eu me vejo lá na cena, porque eu consigo assim me identificar. Eu me identifico com ela. Porque ela vinha gritando e fazendo um escândalo. Tamanha era a necessidade dela da conquista do outro lado desse muro. Tamanho o pé dela precisava pisar, ainda que ela não soubesse como. Então ela começou a gritar e ela vinha atrás dele. Certamente ouviu que ele curava, que ele podia fazer isso, que ele podia manifestar isso. E lá vem a mulher gritando. E Jesus não lhe respondia palavra. Ai, deixa eu te falar, queridos. Que Deus às vezes vai tratar o nosso amor à reputação, que é uma das maneiras do nosso orgulho se manifestar. Ele vai tratar com esse silêncio. Ele não falava nada. Isso mexeu até com a reputação dos discípulos. Porque os discípulos foram atrás dele e falaram assim: ô mestre, faz alguma coisa. Despede-a. Fala para ela, fica quieto, porque o escândalo, ela está vindo após trás de nós, gritando, mexeu. O negócio era tão forte que mexeu com a reputação de quem estava junto. E eles começaram a se preocupar. Tipo assim, o que vão pensar de nós? O que vão pensar de nós? Queridos, às vezes, nós estamos trabalhando a vida de uma pessoa e a gente não fala nada, porque não tem o que falar. Quando Jesus não fala, o que você vai se meter a falar? Gente, se Jesus calou, vai pastor falar? Vai falar porque às vezes está amando a reputação e quer ajeitar o lado nosso com o ser humano. Às vezes a gente faz isso, às vezes a gente faz igual os discípulos, sabe? Tipo assim, meu Deus, ele está quieto, vamos fazer alguma coisa. A gente faz um barulho que ele não está fazendo. E eu percebo, com o passar das experiências que a gente vai ter na área de cura, que às vezes Deus se cala para tratar a reputação de alguém. Ele começa a fazer um escândalo. E às vezes nós entramos no meio para nos preocupar.
Tipo assim, meu Deus, está uma semana sem falar. Está uma semana sem dar resposta. Está um mês sem dar resposta. Eu tenho que ter algo para falar. Eu tenho que dar uma posição para esse irmão. Mas Jesus está quieto, Jesus não está falando nada. Assim os discípulos dele estavam com ele. Estavam tipo assim, faz alguma coisa. Isso vai pegar mal para nós. Isso vai ficar feio para nós. Gente, se a gente for ver, analisar esse texto aqui na íntegra, e a gente olhar pelo lado humano, pegava mal para o ministério mesmo. Eu fico pensando, eu assim, né, não vou nem falar eu como atos de justiça, porque aí eu tinha que botar tudo o parecer dos pastores, que vou falar eu como livres para libertar. Tem hora que eu ia pensar, gente, tá pegando mal para nós. Porque às vezes, eu falo para a pessoa pela 8ª vez, assim, querido, vamos fazer um negócio, faz um seminário de novo. Aí começa a pegar mal para mim. Eu fico até sem saída, né? Começo a ficar assim, gente, o que vão pensar de mim? Eu só tenho essa mesma resposta para a pessoa, eu não tenho nada palpável, eu não sei o que falar. Eu falo, vai para o culto de quarto e faz seminário, é só isso que eu sei falar. Porque às vezes eu não tenho saída, não tenho resposta. E às vezes eu penso, o que vão pensar de mim? Uma pastora que só sabe falar para o povo ir para o seminário, que só sabe mandar vir para o culto de quarta-feira. Mas, queridos, era assim que os discípulos, companheiros, amigos, né, os discípulos de Jesus estavam. Eles estavam com amor à reputação, vai ficar feio para o ministério. Mas deixa eu te dizer, entenda uma coisa. Se Jesus se calar, não adianta você querer que ninguém fale. Fica na sua, entenda o processo. Fica na sua. Você vai culpar um, você vai se magoar com o outro. Aí você tem um problema, você vai ficar com 2, porque você guardou a amargura. Você desenvolveu ódio, você perseguiu mais um, você saiu de outra igreja, vai começar em outro lugar, e daqui um pouco vai estar de novo na mesma situação, porque o problema está comigo. O problema às vezes está com nós. Se Jesus está quieto, não força ninguém a falar. Continua gritando com ele, para ele. Continue indo atrás dele. Ela entendeu. Ela não estava nem aí não com os outros. Ela foi. Ela se deixou, ela se lançou, ela foi um pouco mais para perto. E ela, de alguma forma, ela foi entendendo Jesus e empurrando essas barreiras e quebrando essas barreiras. Aí ela falava, misericórdia da minha filha. E ele quieto. Queridos, depois que os discípulos falaram para ele assim, mestre, fala alguma coisa, ela vem gritando atrás de nós. Aí ele deu essa resposta brilhante. Eu não vim senão para os filhos. Eu não vim enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele levantou Israel e diminuiu a Grécia. Né? Ele colocou Israel como povo escolhido. Ele não fez isso em outros lugares. Mas ele levantou Israel. O meu povo escolhido, você não faz parte dele. Ah, queridos, aqui moeu, né? Porque toda aquela cultura. Aqui eu vejo Nicodemos sendo espremido também, príncipe dos fariseus. E Jesus fala para ele, uai, você é mestre e não sabe de nada? Não entendeu nada? Não entendeu essas coisas básicas do novo nascimento? E Jesus falou para aquela mulher, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Toda a sabedoria grega, todo o entendimento, ciência, cultura, filosofia, achismo, naquela hora não servia nada, porque atrás do muro ela tinha uma filha endemoniada e ela precisava de cura. Deixa eu te dizer, lança fora o amor à sua reputação e foca na sua conquista, senão vai ser mais um ano em volta no deserto. Deus tem me colocado este ano para trabalhar um assunto que, lógico, está trabalhando em mim, porque ele é coerente, de maturidade para ir a um lugar a mais de conquista. Deus tem me levado, desde após as primícias, a dizer cresce, porque já está liberado um outro nível e você precisa alcançar. Que resposta você vai me dar? Deus está falando isso de várias maneiras, toda semana comigo. Toda semana comigo. De várias maneiras, usando várias pessoas, várias linguagens, para dizer assim, vem buscar, já está liberado, sobe. E para subir nele, eu desço. É a regra do reino, é a lei do reino. É o princípio do reino. Para subir eu desço. Essa mulher ouviu de Jesus assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa. Agora, gente, ela era grega. Israel, subjugado, o povinho. E ele disse, não foi para eles que eu vim. E ela teve que ir. Queridos, quando Deus vai confrontar nosso muro de proteção,
do amor à reputação, ele vai entrar em confrontos, embates com a gente. Só que você precisa entender o que Deus está querendo desconstruir. Você precisa se deixar trabalhar. Você precisa identificar e se deixar falar, Senhor, ok. Porque ela deu uma resposta para Jesus em relação a esse passo. Primeiro foi o silêncio. Aí ao silêncio ela deu uma resposta. Continuou atrás dele gritando, né? E aí mexeu com o amor à reputação dos discípulos. Aí ele vem e fala, quando ele abre a boca, ele fala assim, ó, não vim para os gregos, né? Em outras palavras, não vim para a sua turma, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Ela podia dizer assim, então vai te lascar, ok, e sair brava, não é? Uai, gente, uma mulher que não tem dia de novo nascimento, você pode estar se escandalizando com a minha palavra, mas é verdade. Os crentes falam isso. Porque crente de 15, 20 anos, às vezes não toma posicionamento, xingando dentro de casa. E pensa que se converteu. Nessa área não se converteu. Porque nós temos áreas de conversão. Uma coisa é salvação, outra coisa é conversão. E a gente não coloca para dizer assim, ó, o que está lá de trás. Vamos falar a realidade de quem eu estou sendo e o que eu estou vivendo. A gente não quer encarar. Ela tinha uma filha endemoniada. Isso aqui foi mais importante para ela. Ela podia ter falado assim, quando ele falou, eu não vim para vocês. Ela como grega, podia ter falado, vai para lá então, tchau. Vou procurar outro lugar para cura. Ai, mas ela não fez isso. Ela não fez isso. Essa mulher me inspira. Essa mulher me inspira. Ela, porém, chegou e o adorou. Ela o adorou. Antes de gritar pelo socorro, ela chegou e o adorou. Quantos perdidos da casa de Israel estavam não reconhecendo que Jesus era o Messias, que nele tinha poder, virtude, palavras de vida. E essa mulher, mesmo sendo confrontada do seu amor à reputação, a resposta que ela deu foi de prostração. Ela prostrou e o adorou. Quando Jesus for confrontar as suas barreiras, os seus tijolos cimentados de engano, que ano após ano fica te enganando, e nós achando que já está tudo bem, que está tudo bem, tudo resolvido, mas está cimentado, uma parede robusta. Quando ele vem confrontar isso, o que você faz? Você fala tchau, dá um tempo, muda de igreja. Eu já falei para vocês, eu falo direto aqui. Se você veio fugir para cá de tratamento, aqui Deus vai te pegar. Se você veio para o propósito, que eu sei que tem um monte que vem para cumprir propósito, eu já lanço logo, Deus te libera, como águia, vai voar. Se você veio fugir, Deus vai te achar. Vai te pegar. Que a nossa oração é assim, pega Jesus. Não pega querendo coisa ruim, mas pega por dentro, de dentro para fora. De dentro para fora, pega. Queridos, essa mulher se prostrou quando Jesus deu o primeiro embate aqui, no muro da reputação. Ela o adorou. Eu te desafio como crente. A hora que tem uma situação que te parece circunstancial, você culpa pessoas, ou você desce e adora e fala, meu negócio é eu e você? Ou você se prostra e fala, meu negócio é eu e o Senhor, meu socorro só está no Senhor. Não interessa se essa situação foi até enviada pelo Senhor, eu me prostro e aí grito, socorre-me, ó Deus. Foi o que ela fez. Queridos, olha a resposta que ela deu ao tratamento. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela se prostra com o coração derrubado, um coração pronto a ser construído. E como ela dizendo assim, só tem essa cura no Senhor, só o Senhor pode fazer algo por mim. É só por meio do Senhor que eu vou conquistar o que está lá atrás das muralhas de Jericó. É só pelo Senhor que eu vou pisar a planta dos meus pés, onde o Senhor tem. E Jesus está lá. Eu não fui enviado, senão para os perdidos da casa de Israel. E ela se dobra. Quanto que nós temos nos dobrado diante do que Deus quer fazer? Porque, queridos, o problema não era os demônios. Nós aqui estamos cansados de ouvir de várias formas
que demônios não é problema para Deus. Não tem hierarquia, não tem potestade, principado. Nada disso é relevante em relação ao poder de Deus. A questão de endemoniamento, ou de doenças na alma, que são outra coisa, ou de situações que estão atrapalhando a nossa vida. O problema disso é o quanto a gente se move para Ele. Ela o adorou. E ela continuou, socorre-me. Aí, muito bem, Jesus vai lá. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Gente, aqui acabou tudo, né? Primeiro ele deu um embate, um soco naquela parede. Depois ele foi lá e meteu os pés. Aí você podia se escandalizar. Eu acredito que os discípulos estavam assim, ó, com a mão na cabeça, falando: Jesus, o que vão falar de nós? O que vão falar de nós? Agora pronto, o senhor fala que não veio para a mulher. Primeiro o senhor fica quieto, ela está gritando, desesperada, colocando a situação dela. Porque claro que nós vamos diante de Jesus primeiramente como vítima, né? Ó, coitado de mim. Ela vem anunciando o problema dela, aí o senhor vai e fica quieto. A gente está dando toque: Senhor, fala, ela vem gritando, vem fazendo escândalo, ela está escandalizando o ministério. Aí o senhor vai e fala que não veio para ela, veio só para a casa de Israel. Agora ela vai e se dobra, se prostra. Ai, eu amo isso. Ela se prostra, o adora. E fala, continua: socorre-me, socorre-me. E aí o senhor fala: não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Isso escandalizaria qualquer um de nós. Isso geraria um amor na reputação, inclusive pelo ministério que nem é nosso. Porque se a gente fala que o ministério que a gente tem é de Jesus, às vezes a gente tem amor pela reputação do que nem é nosso. Porque como você tem uma liderança ou uma instituição, às vezes você pensa: vai ficar feio para mim esse negócio. Dar essa resposta aqui vai ficar feio. Mas deixa eu te dizer, se você identificar na sua vida o que Deus está usando para desconstruir essas paredes, não precisa ninguém vir falar isso. As próprias circunstâncias vão te mostrando e você vai dando as respostas que o Senhor quer. E você vai respondendo a elas como o Senhor quer. E aí a coisa vai acontecendo e você vai entrando. Eu não ouvi um amém, gente, agora um lá. Você não pode dar um glória a Deus aí, né? Amém, vamos fazer um barulho aí, gente, porque o negócio está tenso. Todo mundo no silêncio. Mas deixa eu dizer, essa palavra cura. Essa palavra restaura. Eu aprendo com essa mulher. Jesus continua ensinando. Eu vou tirar o pão da boca dos filhos e vou dar ao cachorrinho. Tem pregador que enfeita esse cachorrinho, mas no literal, gente, é cachorro pequeno. É cachorro mesmo. Não adianta querer enfeitar. É um cachorro pequeno. E agora, pastora, como é que ele vai a esse lugar? Aí ele acaba de destruir. Ele dá um golpe em todo o amor, a reputação do que ela carregava. E ela dá uma resposta mais corajosa ainda. Eu vejo essa mulher entender Josué. A ordem é Josué, ser forte e corajoso. Eu vejo ela entender isso. Então, disse ela: sim, Senhor. Concordou. É verdade. É verdade. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque os filhos são o povo de Israel. Eu concordo. Ah, Senhor. Mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Gente, aqui, pá, o cativeiro estourou. Aqui a parede debulhou. Aqui esse muro de proteção da alma, que era o objetivo, era o foco, para que ela alcançasse a cura, esmigalhou. Aqui foi um golpe que destruiu. Aparentemente a gente não entende. Fica com dó, se escandaliza, fica com amor à reputação. Como que eu vou falar isso para alguém, pastor? O que vão pensar de mim? Aparentemente fica assim. Quem ouvir aquela palavra que Jesus me deu, meu Deus, que vergonha, quem que estava perto? Aparentemente tem tudo isso, porque isso é da alma. Só que lá dentro, ela estava rompendo com paredes que eram de falsa proteção. Eram enganos da alma dela. Eram estruturas que precisavam ser rompidas para que ela alcançasse o que já estava liberado. A cura da filha dela já estava liberada. Já estava determinado. E ela respondeu como uma mulher de fé. Nós podemos responder como homens e mulheres de fé,
dependendo das circunstâncias que Deus nos colocar. Mas eu vou te dizer, a história dela poderia ser outra, e poderia nem estar registrada na Bíblia, se ela não tivesse dado essa resposta. Foi uma escolha dela. Responder dessa maneira foi uma escolha dela. Talvez surpreendeu Jesus? Sim. Porque Jesus era 100% homem. Ele agiu na terra totalmente inspirado pelo Espírito, igual ele deixou para que eu e você pudéssemos continuar a obra. Ele não estava aqui como Deus. Então talvez surpreendeu a humanidade de Jesus. Vou ver como é que ela vai reagir, mas eu preciso quebrar esse muro de proteção na vida dela. Aí sim, quando ela deu essa palavra que rompeu, Senhor, é verdade, tu tem razão, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Se sobrar migalha para mim, eu sei que a minha filha vai ser curada. Se sobrar o resto para mim, eu sei que a minha filha vai ser curada. Aí acabou toda a resistência. Aí o Senhor veio sobre ela e disse-lhe Jesus: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Diz comigo, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Quando você deixa Deus desconstruir algumas coisas que Ele precisa, para que você alcance a terra de conquista, não precisou ninguém lá impor as mãos sobre a menina. Não precisou ninguém mandar o diabo embora. Não precisou ter uma expulsão de demônios. A hora que ela cedeu o que precisava, a resposta foi lá na casa dela, porque é assim que Deus faz. A hora que ela se dobrou, na medida que Deus tinha, o poder foi lá e visitou a casa dela, a área de conquista dela. Deixa eu dizer sobre a sua vida, eu vou profetizar. Quando você se render em tudo que Deus está te pedindo nesse tempo, não vai precisar nem imposição de mãos, nem milagre por meio de mãos humanas. A virtude vai lá alcançar a área da sua vida que você está conquistando. Quando ela chegou naquele nível, o golpe foi um golpe, pastora, mas foi um golpe bom. Não foi um golpe do inimigo, não foi uma ferida causada por Satanás. Foi um golpe que destruiu essa parede de proteção, chamada amor à reputação. Deixa eu te dizer, não ame a sua reputação mais do que o seu alinhamento, mais do que a sua cura, mais do que o Senhor. Não ame a sua reputação mais do que ao que o Senhor quer da sua vida, porque senão Ele vai ter que usar o que for preciso para desconstruir isso. A reputação daquela mulher foi esmagada, mas ela descobriu o poder de Deus trazendo a filha dela de volta. A Bíblia diz, resistir, que Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz, se sujeitai a Deus, aí sim resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes nós vamos resistir ao diabo nos dobrando diante de Deus, porque começa por nos sujeitar a Deus. Às vezes todo o nosso milagre está em nos dobrar e nos adorar. E quando Deus golpear o seu amor à reputação, não resista indo embora, não resista fugindo. Toda vez que Deus golpear por meio de circunstâncias, seu amor à reputação se dobre, se deixe, se lance. Diz como ela, continua gritando socorro e adora. Adora e continua gritando socorro. Se joga e continua gritando socorro. E quando você chega na medida que Deus quer, o poder de Deus visita e você pisa o pé naquela terra sem nenhum esforço. Porque o esforço já foi a sua derrubada das paredes de proteção. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero pedir que você, em alguns minutos, possa refletir isso. Reflita isso. Sabe, queridos, tem algumas palavras que frustram a nossa expectativa. Mas deixa eu te dizer, na maioria das vezes, são essas que realmente vão resolver algumas coisas em nós. Depende de como nós vamos acolher. Então eu quero te dar alguns minutos de reflexão sobre como tem sido o seu amor à reputação em relação às áreas que Deus
já tem dito que é tempo de conquistar. Ou as áreas que foram derrotadas ou passaram por ciclo de derrotas e não foram alcançadas. Quero que você reflita um pouquinho sobre isso.